Gente, ser protagonista não é uma tarefa muito fácil. Tem protagonistas que meio que dividem opinião, tipo Harry Potter ou a Meredith Grey do Grey's Anatomy. E tem protagonistas que é muito difícil alguém gostar, tipo a Piper do Orange is the New Black ou Ted Mosby do How I Met Your Mother. Mas afinal de contas, o que faz um protagonista ser amado? Se você tá querendo criar um protagonista ou se você quer entender como essas coisas funcionam, dá uma olhada nesse vídeo. Eu não sei com vocês, mas comigo acontece muitas vezes de eu estar assistindo uma série ou um filme e de repente eu tô muito mais interessada nos coadjuvantes do que no protagonista. Tipo, isso pode ser uma boa estratégia se você tiver muitos coadjuvantes, se eles tiverem muito tempo de tela. Mas isso pode ser desastroso se o seu protagonista for, tipo, praticamente a sua história. Um exemplo básico aí eu acho que seria o Coringa, né? A gente teve esse filme do Coringa com o Joaquin Phoenix, onde ele tá em 95% das cenas. Então, assim, o filme é ele. Se as pessoas não gostassem desse personagem, ou se elas não se identificassem de alguma forma, ou se, sei lá, não quisessem saber o que acontece com ele, não se interessassem pela vida dele, o filme teria sido um desastre. E olha que poderia ter sido. Graças a Deus o roteiro é muito bom e o Joaquin Phoenix é melhor ainda, então a gente ficou super empolgado. Então vou começar falando de algumas coisas que me irritam nos protagonistas, e não só eu. Muitas pessoas têm a mesma opinião, eu consultei várias listas de piores protagonistas de todos os tempos, e eu trouxe aqui algumas características que fazem as pessoas odiarem, para você não fazer com seu protagonista ou também para você ficar de olho quando você estiver assistindo uma série ou um filme assim. Aqui eu vou falar muito sobre super-herói ou salvadores no geral, gente que tá cumprindo uma grande missão. Mas assim, todo protagonista dentro de um filme ou de uma série, ele é um herói de certa forma, ou pelo menos a maioria. Porque ele tá cumprindo uma parada que se chama Jornada do Herói, é por onde eu guio toda a minha vida, tudo é a base da Jornada do Herói. Mas se você não sabe o que é a Jornada do Herói, eu vou deixar aqui alguns vídeos na descrição que falam sobre ela. Qualquer dia também eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas basicamente é uma jornada ali de conquista, de passar por obstáculos e provações, quase morrer, ressuscitar, esse tipo de coisa que tem várias histórias. Mas então eu vou chamar aqui todo o protagonista de herói pra gente poder unificar esse bagulho. E o meu primeiro exemplo, ele deu errado e deu certo. Como pode isso? Porque foram feitos vários filmes da mesma pessoa, que é o James Bond, o nosso querido 007. Qual é a característica desse herói que pode dar muito errado? Ele é apelão. Ele é o tipo de personagem que se fosse no jogo, a galera ia falar, não escolhe tal fulano, porque ele é apelão. Ele vai chegar lá, vai fazer tudo, aí também qualquer um ganha, sabe? Porque o 007, ele acaba se enfiando em muitas artimanhas, mas você não sente meio que quase nunca que vai acontecer alguma coisa com ele, sabe? Você sempre acha que ele vai escapar. E agora vai vir um novo 007, espero que dê certo, porque eu gosto. Mas em muitos momentos isso pode ficar até caricato, assim, tipo, os vilões não chegarem aos pés dele, ele ter sempre uma carta na manga, e isso ainda por cima fica meio repetitivo e o público costuma dar uma pequena enjoada. Outro personagem que também deu certo e deu errado, e que também é um pouco apelão, é o Superman, o nosso super-homem, o nosso Clark Kent. Qual é o problema dele? Ele é muito certinho. Parece que ele não tem defeito nenhum, parece que, assim, cara, a fraqueza dele é uma porcaria de uma pedra. Fora isso, ele é invencível. Inclusive, muitos filmes do Superman tiveram essa crítica, né? De, tipo assim, não aprofundar muito a história. Outros por uma questão de um bigode. Eu continuo achando o Henry Cavill maravilhoso, então verei todos os filmes com ele. Mas, enfim, tem suas questões aí, porque esse personagem, por ele ser muito certinho, ele é muito difícil de trabalhar. Que é a mesma questão ali do Capitão América, que eu acho que só realmente no MCU que eles conseguiram acertar a mão dele no cinema. Porque antes ele já tinha aparecido em outros momentos que não foram assim tão legais. Outra coisa que acaba ficando muito chata é prometer e não cumprir. Isso tanto quando você cria um personagem de jogo no RPG, tanto quando você cria um herói, uma narrativa num quadrinho, tanto quando você vai assistir um filme. Que é assim, você promete alguma atitude do seu personagem, algum poder especial que ele vai ali manifestar, só que ele não manifesta nada, assim, né? Digamos assim. Por exemplo, o Gandalf no Senhor dos Anéis. Ele é um personagem que muito se fala dele, fala que ele é muito poderoso, fala que ele é um super mago, as pessoas adoram ele. Mas imagina se quando rolou todo aquele bafafá ali na Sociedade do Anel, ele foi preso lá na torre e não tivesse saído. Simplesmente ele era um bom mago que na primeira artimanha pegaram ele.
Então, assim, não faria muito sentido. Tinha muito mais sentido o que realmente aconteceu, que é ele dar um jeito de conseguir se salvar, porque ele é muito foda e muito poderoso. Um filme que foi muito criticado porque prometeu e não cumpriu muita coisa foi A Mulher Gato, da Halle Berry, que teve uma crítica bem negativa, e eu acho que eu concordo. Eu gosto muito do personagem da Mulher Gato. A Mulher Gato da Michelle Pfeiffer é, tipo assim, icônica, mas nesse filme deixou a desejar. A história em si não envolvia tanto, então cuidado com o que você vai prometer sobre o seu personagem. Agora eu tô pensando aqui que eu falei mal 2 vezes seguidas da DC. Gente, eu não sou contra a DC não, tá? Não sou contra a DC, só foram exemplos que eu dei. É aí que eu chego no meu homenageado de hoje, gente. Homenageado do dia, que é o Miranha, que é o nosso querido Homem-Aranha. Por que que eu tô trazendo ele? Porque eu acho que ele é um personagem muito bem construído, e eu já vou explicar por quê. Que ele, ao contrário de muitos outros heróis, inclusive muitos heróis da Marvel, ele praticamente não tem hate. Tipo, eu conheço muita gente que não gosta do Capitão América por ele ser certinho, eu conheço muita gente que não gosta do Homem de Ferro por ele ser arrogante, e por aí vai. Mas eu praticamente nunca conheci ninguém que falou, nossa, Homem-Aranha, credo em cruz. E por isso ele teve várias adaptações, inclusive o Homem-Aranha lá de trás, do Sam Raimi, ele é considerado uma das retomadas do filme de super-herói, juntinho ali com X-Men, que deu origem a toda essa era que a gente tá vivendo. E não é à toa que o Homem-Aranha foi o personagem escolhido pra isso. Começa com a história do próprio quadrinho Homem-Aranha, tipo, a criação desse personagem e como ele veio a ser produzido e como ele entrou nas revistas da Marvel, já é uma história de herói, porque já é uma história de início, chama pra aventura, tem uma recusa, parece que não vai dar certo, deu muito certo, deu muito certo. Então tem aí o próprio Stan Lee falando como é que foi isso. Spider-Man. It just sounded dramatic. So, okay, I had my hero, I had his power, his name, and then I figured just for fun, I'm going to give him personal problems. Because except for you people who are that your lives are perfect, but most other people have personal problems. And then I thought I'd make him a teenager, because there were no teenage superheroes that I knew of at the time. So armed with all that wonderful material, those great ideas, I ran into my publisher's office and I told him. This was my reaction, the reaction he gave me. Stan, that is the worst idea I have ever heard. Gente, o Peter, ele é um cara comum, ele é um cara com problemas reais, ele podia ser eu, podia ser você e podia ser o próprio Stan Lee, que inclusive já disse que se identifica bastante com a personalidade dele. Inclusive tem gente que atribui ao sucesso de Homem-Aranha algumas mudanças que tiveram ali no final da década de 60 e na década de 70 nas histórias de super-heróis, especialmente personagens mais, como eu posso dizer, planos, que eu falei no vídeo sobre personagens, se quiser saber sobre isso, dá uma olhada lá. Mas personagens tipo o Capitão América, né, ou tipo o próprio Super-Homem, eles deram uma modificada e foram incluídas algumas questões na vida deles para eles ficarem mais reais. E outros quadrinhos, como o X-Men, por exemplo, que é o amor da minha vida, trazem muito essas questões de personagem cinza. Tem várias nuances que você pode amar e pode odiar, que uma pessoa pode achar que é mocinho, outra pessoa achar que é vilão. E o Homem-Aranha passa por isso muitas vezes em sua carreira dentro, né, da narrativa dele, que é de algumas pessoas acharem que o Homem-Aranha é um vilão. E isso, inclusive, é uma coisa maravilhosa sobre o personagem. Mas que personalidade é essa que eu tô falando aqui que o Peter tem, mas até agora eu não falei? Bom, vamos começar assim. Ele é um cara nerd, ele é um cara que estuda bastante, ele é esforçado ali no ramo das ciências. Mas ele também é bem sarcástico, ele é bem irônico, ele tem a sua visão peculiar de mundo. Quando ele tá ali no quadrinho, né, fazendo alguma coisa, e você acompanha os pensamentos dele, você percebe que algumas ações dele são diferentes das coisas que ele tá pensando. Então ele é uma pessoa que ele fica ali na dele, mas ele tem um monte de opinião. Ele poderia falar ali por horas das coisas que ele tá achando errado, que ele não concorda muito bem. E se o personagem que você está criando é um protagonista, é importante que ele tenha uma habilidade especial. Tipo, o Peter ele foi aplicado por uma aranha e virou Homem-Aranha, beleza. Mas não é só isso que faz dele o Homem-Aranha. Ele já era uma pessoa muito estudiosa, ele já tinha um conhecimento científico e isso ajudou ele, inclusive, a desenvolver várias das suas habilidades enquanto Homem-Aranha. E ao mesmo tempo ele também era um bom fotógrafo, o que também ajuda ele. É a parada que dá um emprego pra ele se sustentar. E é também assim que ele disfarça, digamos assim, que ele não é Homem-Aranha, né? Vendendo as fotos do Homem-Aranha. É importante que o protagonista ele carregue alguma dessas coisas, né, gente? Porque assim, se
for só um panaca andando de um lado pro outro, já vejo um monte na rua. Não sei se eu vou querer acompanhar essa série. Então aquele negócio, se você for ter um monte de coadjuvante maneiro que vão fazer sua história dar conta e você quer criar uma história diferentona, onde o protagonista é um bosta e todo mundo é melhor que ele, crie Harry Potter. Mentira, gente, eu amo Harry, tá? Crie, mas tenha certeza de que isso vai funcionar, porque é muito difícil uma história funcionar se todo mundo odiar o protagonista. E agora vamos falar dos problemas reais. Os problemas reais é o que dão essa camada que torna o personagem mais interessante. No caso do Peter, ele é o quê? Ele é um fudido, né? Vamos colocar aqui. O Peter é um fudido em vários aspectos, gente. Já começa que o menino é órfão, já mora com os tios, que são mais velhos. É nerd ali, mais na dele. Ele gostaria de ser mais desenvolto, né? Gostaria de ser mais pra frente. Até pra conquistar alguns objetivos profissionais e amorosos. Não consegue. Quando ele sai na casa dos tios pra tentar ali, né? Fazer sua vida, ganhar seu dinheiro, subir na profissão, não tem grana, tem que ficar fazendo um monte de bico de freelance, de um monte de coisa, falta dinheiro, a mulher às vezes não quer ficar com ele, aí depois morre tio, morre a menina que ele gosta, assim, cara. Mas é também interessante que tanto as coisas boas do personagem como as coisas ruins, elas tenham uma evolução. Você não pode começar um personagem de um jeito e ele terminar do mesmo jeito, porque isso vai ser muito chato pra quem tá vendo e muitas vezes não vai fazer muito sentido. O Homem-Aranha, desde o início, a gente vê a evolução dele. A gente vê ele ficando estupefato, ele ficando impressionado com os poderes que ele adquiriu. A gente vê ele pagando de doido. Aí o tio dele morre, ele aprende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, começa a lidar com isso e vai tendo várias atitudes de crescimento. Como super-herói, o Homem-Aranha vai se tornando um super-herói mais forte, mais disciplinado, mais cuidadoso, e ele também como pessoa vai ficando mais compreensivo. E isso não digo só nas histórias antigas, não. A gente tem histórias atuais que são muito boas. Por exemplo, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, de 2001, que não tem nada a ver com esse filme, tá, gente? É só o mesmo nome, mas que ele conta ali uma época da vida do Peter que ele inclusive já era mais velho, tava dando aula de ciências, e que é outro rolê completamente diferente do que a gente tá acostumado com o Peter. E também como o Homem-Aranha Azul, que é de 2002, 2003 ali, que é ele num Dia dos Namorados, relembrando a vida dele com a Gwen Stacy, que agora jaz, né, está morta. E isso é uma coisa que impactou a vida do Peter pra sempre, e na revistinha isso é muito bem colocado. Fora que, não contentes em criar um Homem-Aranha perfeito, eles criaram outros Homem-Aranhas perfeitos também, que é o caso, por exemplo, do Miles, que ele foi representado do filme Homem-Aranha no Aranhaverso, muito bem, só que eu ainda espero um filme sozinho do Miles, porque ele tem uma história incrível. E também tem o Homem-Aranha 2099, que é bem no futuro, um cara que inclusive é fã do Homem-Aranha, que também trabalha com cientistas, que vai acabar sendo picado ali e tal, e que também é uma história muito bacana, com outro personagem, com outros problemas, mas a mesma dinâmica. Um herói falho, um herói passível de situações desagradáveis, de perdas. É muito legal, cara. É muito legal você acompanhar, mesmo que a pessoa tá sempre se fudendo, a gente gosta de ver. Isso tudo pra dizer que todos esses aspectos do Homem-Aranha tornam ele um personagem interessante, porque ele se parece com uma pessoa interessante, alguém com quem você tem empatia. E ao longo do tempo, as coisas ruins que vão acontecendo com ele, elas não são só um gancho da história, elas são realmente relevantes e importantes para a jornada dele. Ele vai aprendendo a usar os poderes melhor, a usar isso em prol da comunidade e até às vezes se afastar de pessoas que ele ama para poder exercer melhor o seu papel de super-herói. Enfim, eu amo o Homem-Aranha porque parece que a gente tá vendo um super-herói se construir na nossa frente. Então, como nós somos também, nós somos pessoas em construção. E ver ele superando essas barreiras é o que move a gente estar sempre acompanhando os filmes do Homem-Aranha, mesmo que às vezes eles sejam duvidosos. Então é isso, gente. Eu falei um pouco aqui de vários personagens que eu acho interessante e usei o Homem-Aranha como base. E eu queria saber de vocês qual é o protagonista perfeito, qual é o protagonista que enche os olhos e você fala, cara, eu veria 40 mil histórias com esse protagonista. Ou você não gosta tanto do Homem-Aranha assim? Discute comigo aqui, cara. Vamos trocar uma ideia. E se você não curtiu esse vídeo, esse é um bom momento pra você curtir. Indica aí pros seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Valeu!